Bem, acho que foi. Estamos aqui ao vivo. Deixa eu só confirmar aqui no meu. Acessar aqui o YouTube. Acho que está tudo certo, né? Então, vou estar gravando aqui também pelo, e pelo Google, tá? Então, estamos gravando aqui para disponibilizar o vídeo depois, né? Fica um outro tipo de gravação. Estamos ao vivo também no YouTube. Bem, eu queria agradecer aqui a presença do professor Jamil. E esse evento ele faz parte da quinta mostra de matemática, né, que a gente apresenta no âmbito da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com financiamento do CNPq, do Ministério de Ciência e Tecnologia, e, e com apoio do Centro de Ciências Exatas, né, aqui da UFES. Tá? E aí isso também faz parte da mostra de ciências do Centro de Ciências Exatas. Tá? E aí eu convidei o professor Jamil, né, para estar trazendo aqui essa palestra para a gente e falar um pouquinho do professor Jamil. Eu conheci lá em Ouro Preto, eu tive um imenso prazer de conhecê-lo lá, aprender muita coisa com ele, em Ouro Preto, e ser amigo dele também, tá? O professor Jamil é mestre e doutor pela Unicamp, tá? Algebrista, pandeirista também de primeira linha, percussionista, e vai estar falando aqui para a gente. Bem, uma outra coisa também, uma outra honra que eu tive também, o prazer de participar no início e ver nascendo o livro dele, A Construção dos Números, né? Que é um livro que já está. Em qual edição, Jamil? Já está Ele está na terceira impressão da terceira a edição. terceira edição, né? Vai para a A quarta Construção agora. dos Números, que eu faço muita propaganda e indico a leitura obrigatória para alunos de graduação em matemática. Tá? O livro é maravilhoso, esse livro, maravilhoso mesmo. E o Jamil vai estar trazendo aqui para a gente, né, vai falar para a gente de números complexos e equações, um pouco de história aí, essas coisas que, inclusive, na prévia aqui da nossa apresentação, tudinho, ele nem me mostrou para me fazer surpresa. E eu falei, não, realmente eu quero a surpresa, então não sei o que está por vir aí, tá bom? Então, Jamil, eu vou passar a palavra a você, tá? Você pode estar compartilhando sua tela aí e você fica à vontade aí, tá bom? Eu não sei se a gente tem um tempo lá no YouTube, não sei mesmo, tá? Se tem aquele tempo de 1 hora, tudo lá, mas você fica à vontade aí, tá? Porque vai estar gravado e de qualquer forma depois eu pego todo o nosso conteúdo e disponibilizo o vídeo, né, na plataforma da mostra lá que a gente acabou de construir. Tudo bem? Tá. Então, O Fábio, oi, pode falar. só antes de qualquer coisa, agradeço ao convite, né? Eu fui professor da UFES durante 15 anos e apesar disso aí ser virtual, ser né, uma novidade para mim dessa palestra, assim, fazer essa conversa dessa forma, dá aquele gostinho de estar aí novamente, né? Então, Ah, obrigado é. e estou contente com isso. E vamos lá. Só que tem um primeiro pepino aqui. Eu não estou com permissão para compartilhar a tela. Ah, sim, vou resolver isso agora aqui. E é assim, ó. E decide colocar você aqui como organizador. Pronto, Opa, pronto. agora sim. Agora foi. Perfeito. É, tá, então, né, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos aí. Acho que a maioria das pessoas que vai ver esse vídeo e essa aula inicialmente é pessoal aí da UFES, alunos, né, pelo que o Fábio falou, e professores e alunos de professores também. Então, um abraço aí para todo mundo, aos
colegas da velha guarda, inclusive grandes amigos até hoje, né? Valmeci, Florencio, Fábio Dutra, etc, etc, etc. Mais um monte de gente. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. O assunto, a gente vai falar um pouco sobre os números, equações e números complexos, né? Para acompanhar essa aula, essa conversa, tudo que você não precisa nem saber o que é um número complexo, tá? Apesar de estar no título, você não precisa saber. Você só precisa saber o que é uma equação, né, com uma variável, aquelas coisas que a gente trabalha desde o ensino fundamental, né? 3x mais 5 igual a 20, x ao quadrado menos 5x mais 8 igual a 40, e você tem uma ideia, então, do que é a equação, e você precisa saber também que resolver uma equação de primeiro grau, aquela em que aparece apenas o x elevado à potência 1 como variável, não aparece x ao quadrado nem x ao cubo. A gente fala x porque é a variável mais popular que existe, podia ser y, z, t, qualquer coisa, né? Mas vamos quando eu falar x, você pode colocar a variável que você quiser, a incógnita que você quiser na equação. O z, o t, ou qualquer coisa. Então, quando na equação você tem apenas x do tipo, por exemplo, quando você tem, né, 3, 3x menos 8 mais 5x igual a menos 2x sobre 7 mais 40, por exemplo. Isso é uma equação de primeiro grau, né? Primeiro grau porque o expoente que ocorre na incógnita x é sempre 1. Né? E essas são muito simples de resolver. Realmente o que a gente faz é transferir os termos em que o x ocorre para um membro, são os termos numéricos para outro, né? E a gente acaba isolando o x. Isolar o x é simplesmente dar a solução para a equação. Então, isso todo mundo aí, né, que fez o ensino fundamental sabe. O problema começa quando a gente tem uma equação de grau 2, né? Por exemplo, x ao quadrado igual a 10. Essa é muito fácil de resolver, né? Se um número ao quadrado dá 10, vamos colocar 100 aqui inicialmente. O número que ao quadrado dá 100, esse número é a raiz quadrada de 100, que é 10, né? Então, 10 ao quadrado é 100, e menos 10 também ao quadrado dá 100. Então, menos a raiz quadrada de 100, que é o menos 10, né? Também é uma solução dessa equação. Vocês desculpem aí o quadro feio, é que é difícil escrever nessa mesa digitalizadora aqui. Bom, mas aí é muito simples, não tem problema. O problema ocorre quando acontece uma equação completa de grau 2, do tipo x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 1, digamos. Né? Aí, isolar o x não é tão simples como a gente faz para a equação de grau 1. Para isolar o x aí, a gente precisa do artifício algébrico que nos conduz à conhecida fórmula de equação, de resolução de equação de segundo grau, né, que muita gente aqui conhece como fórmula de Bhaskara, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, de uma maneira geral, uma equação de segundo grau completa, onde aparece x ao quadrado
x e o termo independente de x, todos os graus na variável, na incógnita da equação, aliás, né, ela tem a seguinte cara, né? Mais um exemplo, né? 2x ao quadrado menos 5x mais 8 igual a 17. Né? Essa equação ela pode ser escrita como 2x ao quadrado menos 5x, subtraindo 17 de ambos os membros, né? Isso que transferir o 17 para o primeiro membro, né? Subtrai 17 de ambos os membros, a gente vai ter 8 menos 17 dá menos 9, né? E 17 menos 17 dá zero. Então, essa equação de segundo grau, porque aparece o expoente 2 na incógnita x, ela para isolar o x aqui, não é trivial, como na equação de primeiro grau, e de uma maneira geral, né, uma equação de segundo grau, ela tem um aspecto dessa, completa. Ela é do tipo ax ao quadrado, A representa o número, nesse caso aqui, o 2 está fazendo o papel de A nesse exemplo, mais outro número vezes x, mais um terceiro número independente de x igual a zero. Né? A fórmula que resolve essa equação, também todo mundo que fez o ensino fundamental já viu, é a seguinte: x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Né? Quer dizer, as soluções dessa equação são duas. Em geral, desde que essa raiz exista, né, vamos considerar que você conhece os números reais, né, já que o complexo é a novidade aqui nessa conversa. Então, quando essa raiz quadrada, quando o radicando dessa raiz, isso que está aqui dentro, b ao quadrado menos 4ac, que geralmente é chamado de delta, né? Discriminante da equação. Quando esse valor, esse número, for um número positivo, não negativo, né, você tem raiz. Você tem essa raiz quadrada e você tem a solução da equação. Quando ele for negativo, não tem solução real, no campo real. Né? Mas o que eu quero ressaltar com vocês é que essa solução ela depende dos coeficientes que ocorrem na equação, né? Do A, do B e do C. A gente diz que isso é uma fórmula radical de resolução da equação. Fórmula radical é uma fórmula em que aparecem as operações com os coeficientes da equação e alguma raiz quadrada, raiz cúbica ou raiz de qualquer ordem. Né? Então, essa é a fórmula que resolve a equação de segundo grau. Para deduzir essa fórmula, não é complicado, é simples. Nos bons livros aí do ensino fundamental você encontra isso. Né? Bem interessante, bem bacana. É um artifício algébrico, complementação de completamento de quadrados, você chega nessa fórmula aí. Tá? Agora, e é claro, né, se você tivesse, quando você tem uma equação de grau 1, do tipo ax mais b igual a zero, onde a é diferente de zero, para ela ter grau 1, se o a for zero, some esse termo aqui, você tem uma equação de grau, não aparece a incógnita x, nem vamos discutir isso agora não, não interessa para a gente. Aqui eu esqueci de falar para vocês, né? O A tem que ser diferente de zero também, nesse caso aqui, porque se ele for zero, você não tem mais equação de segundo grau. Né? Ela vai ser no máximo de grau 1. Mas aqui também a solução, toda equação de segundo grau, aquela equação cheia aquela expressão grande que eu fiz no início, ela se reduz a essa forma. E o resultado, a solução vai ser x igual a menos b dividido por a, que depende dos coeficientes também. Tá? Então,
O, essas equações, a equação de segundo grau, essa fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, ela já é conhecida muito antes do Bhaskara. Então, atribuir esse nome a ela não é justo com a história da matemática. Segundo, né, os historiadores aí, esse Bhaskara foi um matemático indiano importantíssimo, teve trabalhos incríveis, mas essa fórmula já era conhecida, ele era do século XII, ela já era conhecida há 4.000 anos atrás pelos babilônios, que eles resolviam a equação de segundo grau para a resolução de problemas de ordem prática. Né? A maneira como a gente conhece essa fórmula hoje, ela já é essa notação que a gente usa com essa simbologia de letras significando números, ela foi introduzida, essa simbologia, por François Viet, né, matemático francês, e a partir lá do século XVI. Né? Mas, enfim, o importante é saber que para resolver uma equação de grau 2, se ela não for incompleta, se ela tiver todos os termos de grau 2, 1 e 0, a gente vai precisar dessa fórmula radical, dessa fórmula para envolver os coeficientes para poder resolver. Bom, a tentativa de resolver equações de graus maiores, nós estamos falando de equações algébricas. Né? Equações algébricas são esse tipo de equação, onde ocorrem, nós estamos falando de equações algébricas em uma variável, em que ocorre a incógnita, um dado x, e que ocorre em potências dessa variável. Né? Então, podemos pensar como resolver, né? Houve a curiosidade matemática de resolver a equação de grau 3, grau 4, grau 5, graus arbitrários. Né? O pessoal estudou isso, e no século XVI, esse matemático italiano, Jerônimo Cardano, ele publicou uma fórmula do tipo daquela para a equação de segundo grau, ele publicou para a equação de terceiro grau. Né? Só que essa fórmula é para uma equação de terceiro grau incompleta, desse tipo aqui, ó. X ao cubo mais ax mais b, a e b são constantes, são constantes quaisquer, né, em princípio reais, e a fórmula que resolve essa equação, que dá uma das soluções, depois a gente vai interpretar essa fórmula um pouquinho melhor, é essa que está aqui, ó. X é raiz cúbica de menos b sobre 2, mais raiz quadrada de b ao quadrado sobre 4, mais a ao cubo sobre 27. Né? Mais outra raizona cúbica de menos b sobre 2, menos a raiz quadrada menos esse radical quadrático aqui. Tá certo? A demonstração dessa fórmula também está nos livros, aí já não é livros do ensino básico, do ensino fundamental, mas em bons livros, não vou comentar isso com vocês ao elencar a bibliografia. A demonstração disso é muito bonita, super acessível, mas a gente não vai fazer aqui agora, não é o nosso interesse. Isso está bem feito nos bons livros do ensino médio e livros até de pós-graduação em matemática, como a gente vai comentar posteriormente. Mas isso é uma fórmula radical que resolve a equação de terceiro grau incompleta. Não aparece nela o termo em x ao quadrado. Bom, mas isso parece uma limitação dessa fórmula, porque a gente vai ficar em dúvida, pois se a equação tem duas limitações aparentes nessa equação que está aí, né, no primeiro membro. Primeiro, que ela é incompleta, não tem termo em x ao quadrado. Segundo, que o coeficiente de x ao cubo é 1, né? 1x ao cubo que está aqui. Ela não dá conta de 3x ao cubo, aparentemente. É o 5x ao cubo.
Mas essas limitações são ilusórias, elas de fato não são, elas são aparentes, conforme a gente vai comentar agora. Primeiro, toda equação de terceiro grau ela pode ficar com coeficiente 1. Nem essa primeira observação aqui, anterior a essa, uma que eu nem escrevi. Quando você tem uma equação de terceiro grau, por exemplo, é claro, né, pessoal, se você pegar a equação x ao cubo igual a 27, ou x ao cubo igual a 64. Então, x é raiz cúbica de 64, não precisa de fórmula nenhuma. Essas fórmulas, elas são de serventia quando a equação envolver vários termos, várias potências de x. Né? Então, é claro que se você tiver uma equação do tipo 5x ao cubo mais 3x ao quadrado, mais 3x menos 20 igual a zero, você pode... Eu disse 5x ao cubo, né? Então, se você dividir ambos os membros por 5, esse coeficiente de x ao cubo pode ficar 1. Então, isso não é uma limitação. Só fazendo rapidinho aqui, ó. Se você tiver uma equação de grau 3, assim, ó, 5x ao cubo, digamos, menos 7x, mais 10 igual a 2, né? Primeiro que ela pode ficar assim, ó, 5x ao cubo, menos 7x, subtrai 2 de ambos os membros, igual a zero. E para ela ficar do jeitinho que estava lá para a gente aplicar aquela fórmula, basta dividir ambos os membros por 5. Então, você vai ficar com x ao cubo, menos 7 quintos de x, mais 8 quintos, igual a zero dividido por 5, que é zero. Então, ela está do jeito que nós temos aqui para aplicar a fórmula publicada por Cardano e descoberta por Tartaglia. Existe uma discussão muito histórica aqui entre esses dois matemáticos. Né? A fórmula de Tartaglia, ele mostrou para o Cardano e ele publicou. Se vocês virem livros de história da matemática, vocês vão ver os detalhes desse embate aqui. Tá? Mas, enfim, a fórmula é essa, né? E toda equação, como a gente acabou de ver, sem o termo em x ao quadrado, pode ficar com o coeficiente x ao cubo igual a 1, grau 3, né? Agora, quando ela tiver o coeficiente, o termo em x ao quadrado, ela pode ser reduzida a essa forma incompleta que a gente viu ali, através de uma mudança de variáveis. Com isso, eu quero dizer o seguinte, né? Se a gente tiver, por exemplo, uma equação do tipo x ao cubo menos 7x quadrado mais 6x menos 8 igual a zero, através de uma mudança de variáveis conveniente, você pode obter uma equação em que não vai aparecer o x ao quadrado. Essa mudança de variáveis é a seguinte, ó. Você chama x de uma outra variável y mais d. Aí você substitui esse y mais d no lugar do x. Vai ficar, eu não vou fazer essas contas aqui. Depois eu digo para vocês onde elas estão feitas, elas estão feitas com detalhes, não é nada difícil. Só demanda tempo. Né? Mas se você colocar esse y mais d no lugar do x, aquela equação lá em cima vai ficar assim, ó. Y mais d ao cubo menos 7 vezes y mais d ao quadrado, mais 6 vezes y mais d, menos 8, igual a zero. Desenvolvendo esses parênteses, o que vai acontecer?
nós vamos ficar com uma expressão, alguma coisa, não vou fazer essas contas, mas isso todo mundo vai entender, porque você vai ficar com uma expressão assim, ó, alguma coisa, aliás, o y ao cubo vai estar com expoente, com coeficiente 1, porque ele só vai ocorrer aqui, ó, y ao cubo, nesse cubo dessa soma. Mas, agora, o y ao quadrado vai acontecer aqui quando a gente fizer y mais d ao cubo. Então, vamos ter um coeficiente lá para y ao quadrado, quando a gente juntar os termos semelhantes, mais um certo coeficiente para y, mais um certo termo independente igual a zero. Então, nós vamos cair numa equação, com essa mudança de variáveis de y para x, a gente vai cair numa equação onde a nova variável é y, né? E aqui dentro, esse coeficiente de y ao quadrado, você pode impor condições para que ele seja zero. E ele sendo zero, a equação se transformará numa equação do jeito que a gente sabe aplicar aquela fórmula de Cardano-Tartaglia. Vamos chamá-la fórmula de Cardano-Tartaglia, né? Essa condição, de uma maneira geral, vou dizer para vocês qual que é. É a seguinte, se nós olharmos para a equação, deixa eu ver essas contas aqui, ó, um momentinho. Se nós olharmos para a equação x ao cubo, de uma forma geral, mais a2x ao quadrado, mais a1x, mais a0 igual a zero, para a gente não ficar falando A, B e C, né, como já está ficando grande a equação, eu chamei de A índice 2, A índice 1 e A índice 0, esses coeficientes aí. Então, ao fazer a mudança de variáveis y igual a x mais d, quando a gente faz aquele serviço todo, o coeficiente de y ao quadrado mais alguma coisa vezes y mais alguma coisa igual a zero, o que importa para a gente é esse coeficiente aqui, ó. Ele vai ser 3D mais A2, a índice 2. Então, querer sumir com esse termo é simplesmente você pedir que 3D mais 2 seja zero. Ou seja, que D que você está mudando para fazer mudança de variável é igual a menos A2 sobre 3. Então, quando você fizer isso, você vai ter uma equação do tipo y ao cubo mais 0y ao quadrado, quer dizer, y ao quadrado sumiu, mais alguma coisa vezes y, mais alguma coisa igual a zero. Aí você usa a fórmula de Cardano-Tartaglia. Quando você usa a fórmula de Cardano-Tartaglia, você vai encontrar o y, não o x. Ué, mas se você tem o valor de y, você vai encontrar o x fazendo y menos esse d aqui, que depende apenas do A2 que ocorre na equação. Tá certo? Bem, então essa fórmula ela dá conta de qualquer equação cúbica. Tá? Segunda observação, né? Nesse trabalho chamado Ars Magna, publicado em 1545, século XVI, né, por Cardano, ele apresenta também a fórmula de resolução de equação de grau 4, devido a Ludovico Ferrari, né? Matemática na Itália nessa época aí era quente, né? E mais para frente eu vou falar onde vocês encontram tudo isso. Tem um livro excelente do professor Abramo Refes, é um livro que chama, é esse livro aqui, ó, Polinômios e Equações Algébricas. Esse livro. Polinômios e Equações Algébricas. Esse livro é da coleção Profimate, está aí na bibliografia. Nesse livro você vai encontrar opa, desculpa.
Nesse livro você vai encontrar essas resoluções. Nesse outro livro também, essas fórmulas aí, né? Nesse outro livro, que está na nossa bibliografia aí, esse Matemática no Ensino Médio, bastante conhecido esse livro, né? Você encontra também a fórmula para a equação de grau 3, de grau 4 não, tá? Mas, enfim, aí, voltando para a nossa conversa. É claro que, encontrando a fórmula para grau 3, para grau 4, o pessoal buscou fórmulas de resolução de equações de grau 5, 6, etc. Né? A ideia era intuitiva, assim, a ideia era de que toda equação admitia uma fórmula radical para envolvendo, né? Fórmula que envolve os coeficientes da equação, operações com os coeficientes e raízes, chamadas fórmulas radicais, para equações de todos os graus. E se esperava também que quanto maior o grau, mais complicadas fossem essas fórmulas. Né? O que ocorreu, no entanto, foi o seguinte: lá já alguns séculos depois, né, o pessoal buscou aí por séculos essa fórmula. A gente estava no século XVI, já fomos aqui para o século XIX. Esse matemático norueguês, aí já saindo da Itália, né, Niels Henrik Abel, ele demonstrou em 1924, não, é 1824, aqui, vocês desculpem, tá? Tem uns errinhos aqui. Esse foi o primeiro que eu vi. Com 21 anos, né, 1802 mais 21, dá 23, né? Ele deve ter nascido no final de 1802. Enfim, ele demonstrou a impossibilidade de resolução de equação de grau 5 por radicais. Então, esse jovem matemático, com 21 anos, o cara demonstrou que não adianta procurar uma fórmula parecida com a de grau 2, de grau 3, de grau 4 para grau 5, você não vai encontrar. Quer dizer, um teorema importantíssimo, um valor teórico importantíssimo e extremamente profundo. Né? 5 anos mais tarde, outro jovem matemático, Évariste Galois, né, demonstrou que essa impossibilidade apontada por Abel se estendia a todas as equações polinomiais de grau maior do que 4. Então, não era só para 5, não. A partir de grau 5, não tem como você obter uma fórmula radical para a resolução da equação. É claro que você pegar a equação x à quinta, por exemplo, se você considerar a equação x à quinta mais 3x à quarta igual a zero, você consegue resolver sem falar em fórmula nenhuma. Né? Você põe x à quarta em evidência, x mais 3 igual a zero. O que dá isso? Ou x à quarta é zero, ou x mais 3 é zero. Nesse caso aqui, x à quarta é zero para x igual a zero, x mais 3 é zero para x igual a menos 3. Então, resolvemos essa equação de grau 5 facilmente. Agora, se você tivesse mais 3x à quarta mais x ao cubo menos 7x quadrado mais 2 igual a zero, o papo é outro. Né? O que ele fez, o que Galois fez, foi simplesmente dizer, simplesmente nada, né? Ele demonstrou que de grau 5 para cima não há uma fórmula de resolução geral, uma fórmula radical, né? E os trabalhos desses matemáticos são, né, tão profundos, esses jovens matemáticos, tão profundos, que eles deram origem. Esse de Galois deu origem a várias teorias matemáticas atuais, incluindo teoria dos grupos e teoria de Galois, que são estudadas aí nos cursos de graduação em matemática e pós-graduação, e são áreas de pesquisa matemática, né?
Bom, a gente vê esses nomes aí, né, esses caras brilhantes, a gente fica até falando assim, nossa, matemática, quando que eu iria ter uma ideia dessas, né? Mas aí tem, eu sempre tenho uma frase que a gente deve usar nessas situações. É a frase de um poeta conhecido meu, Calunga, ele diz assim, ó, não é porque existe o sabiá que o pardal não canta, certo? Então, todos nós que gostamos de matemática, a gente tem uma contribuição a dar, né? Como matemático, não precisa ser esse monstro desse resultado que é super profundo. É tão profundo esse resultado que Galois, para vocês terem uma ideia, ele tentou colocar suas ideias para ingressar na universidade lá na França, se não me engano, Universidade de Paris, não sei, me esqueci, Escola Politécnica lá de Paris, esqueci, mas uma universidade de peso lá, e não conseguiu. As pessoas, matemáticos da época que estavam na banca, o ingresso da universidade não era como nos dias de hoje aqui no Brasil, né? Era diferente. O candidato ia lá responder questões e propor questões. O pessoal não entendeu o que ele falou, né? Na banca dele estavam matemáticos de nome, de renome. Ele não foi aprovado, para vocês verem, né, a profundidade das ideias dele. Só foram entendidos depois que ele faleceu, e ele faleceu com 21 anos de idade. Na época dele, estava em curso a Revolução Francesa, ele e a família dele, os pais dele e ele se envolveram com a Revolução Francesa do lado progressista, né, contra a monarquia, e ele acabou sendo preso, né? E ele e um amigo foram presos. Na prisão eles contraíram a peste, né? Aquela peste negra que ocorreu na Europa, que matou um monte de gente, e eles acabaram indo para o hospital. No hospital, eles se apaixonaram por uma enfermeira e, como os dois se apaixonaram, naquela época o negócio era decidido num duelo, né? E acabou ocorrendo que o Galois morreu nesse duelo com um amigo revolucionário dele. Olha que coisa doida, né? Ser humano tão brilhante para algumas coisas e tão primitivo para outras. Enfim, continuando aí. Fábio, você corrige uma coisinha que eu falei aí, que é o seguinte: bota aí no vídeo, por favor. A questão da epidemia que teve na Europa na época do Galois não foi a peste negra. A peste negra foi uns séculos antes. Foi a cólera, tá? Só um detalhe aí. Além disso, há várias versões sobre esse duelo aí do Galois com outro cara lá, que acho que era republicano também. Tem várias versões, tá? Eu dei uma aí que eu li em algum livro de história. Tem um livro de história da matemática onde isso está super detalhado, é um livro excelente, onde constam as histórias desses matemáticos famosos. Eu tenho aqui em casa essa versão aqui, uma versão em inglês. Tá vendo aí? Of Men to Numbers. Tá vendo, Fábio? Tá? De Jane Muir. É excelente esse livro. Aqui tem muitos detalhes sobre essa questão sobre a história de Galois mesmo, né, que inclui essa coisa desse duelo, da morte dele, prematura, né? E uma outra coisa que eu disse também é que a questão do ser humano, né, o ser humano me parece muito contraditório, porque ele é capaz de coisas incríveis,
belíssimas e, ao mesmo tempo, de coisas terríveis, né? Horrorosas. O próprio Galois, ele percebeu isso. Ele percebeu que o jeito dele, que ele iria morrer, ele sabia que ele iria morrer nesse duelo. Ele não tinha a habilidade que o oponente dele tinha. E ele estava extremamente chateado com isso. Ele, né, estava péssimo, porque ele achava que era uma morte muito fútil, né? Que ele tinha muita coisa para fazer ainda. Isso está nesse livro. Quem tiver interesse, você pode conseguir esse livro pela internet. Tem na Estante Virtual, tem. Eu não sei o valor, vocês dão uma olhada. Tá bom? Então é isso aí. É só essas correções. Deixa eu ver se tem mais. Não, por enquanto é isso daí. Como que surgiram, então, o que a gente chama de números complexos? Bom, ocorre o seguinte, ó, o surgimento dos números complexos está intimamente ligado ao, ao estudo de equações. Da seguinte forma, né? Quer dizer, eles surgiram a partir da equação de grau 3. Vamos comentar isso daí. Veja só. Um discípulo de Cardano, esse Bombelli, acho que é Bombelli que pronuncia, ele aplicou a fórmula de Cardano a essa equação aqui, ó. A essa equação, né? Então, aplicando a fórmula de Cardano a essa equação, o x vai ser a soma dessas raízes cúbicas. Só para relembrar aqui rapidinho, ó. Esse 2 vem de menos b sobre 2. E o menos 121 é essa expressão aqui. No exemplo da equação, o b, se não me engano, é menos 4. Deixa eu voltar lá, porque menos 4 dividido por... menos 4 dividido por 2 aqui dá 2. Vamos conferir lá. É isso mesmo. O b é menos 4 e o a é menos 15. Então, usando aquela fórmula para esses valores particulares, a gente chega que o x é isso daqui, né? Essa expressão maluca. Então, o que ocorre de estranho nessa expressão? Ocorre uma raiz quadrada de um número negativo, né? E não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Se a gente pegar o 121, a raiz quadrada de 121, ela é 11, né? Outro número cujo quadrado dá 121 é o menos 11. Menos 11 vezes menos 11 dá 121 também. Que a gente chama de menos raiz quadrada de 121, né? Agora, não existe um número cujo quadrado dá menos 121. Todo número real ao quadrado, se ele é positivo, ele ao quadrado é positivo. Se ele é negativo, ele ao quadrado também é positivo. E zero, se ele não é positivo nem negativo, ele é zero. Zero ao quadrado dá zero. Então, negativo nunca vai dar. No entanto, o que é curioso aqui nessa solução é a seguinte, ó. Esse Bombelli, o Bombelli, ele fazendo, tentando resolver tentando investigando essa expressão, ele percebeu o seguinte: vamos considerar essa expressão raiz de menos. Eu não sei o que é isso. Quem conhece os números, só os números reais, não sabe o que é isso. Da mesma forma que não sabe o que é a raiz de menos 121, né? Mas o Bombelli chegou à seguinte conclusão: não sei que bicho que é esse daqui, mas se eu operar com essa expressão do jeito que eu opero com números reais, quer dizer, o cubo de A mais B é A ao cubo mais 3 vezes A ao quadrado B mais 3 vezes AB ao quadrado mais B ao cubo, né? Que a gente utiliza isso aí, é só você fazer esse vezes esse vezes esse que você chega nessa expressão, né? Mas ele continuou, ele somou os termos semelhantes. 2 ao cubo é 8. Raiz de menos 1, aqui você vai ter 3 vezes 4, 12.
raiz de menos 1, seja lá o que for isso, esse ET aqui, inicialmente. Aí que vem o seguinte, ó, eu não sei o que é raiz de menos 1, raiz quadrada de menos 1, mas certamente, se isso tiver algum significado, ao quadrado deve dar menos 1. A raiz de uma coisa ao quadrado deve dar coisa. Então, 3 vezes 2 vezes o quadrado da raiz de menos 1, que é menos 1, acabou dando menos 6. E o que é o cubo da raiz de menos 1? O cubo da raiz de menos 1 lá tá tão bonitinho, né? Que é feio, mas importante é o conteúdo. Raiz de menos 1 ao quadrado, uma coisa ao cubo é ela ao quadrado vezes ela. Raiz de menos 1 ao quadrado, se tiver algum significado razoável, raiz de menos 1 tem que ser aquele bicho cujo quadrado dá menos 1. Então, menos 1 vezes raiz de menos 1. Então, o ET ao cubo é menos 1 vezes o ET, que é menos o ET. É assim que Bombelli raciocinou. Tá? Então, onde nós chegamos aqui, ó, raiz de menos 1 ao cubo é menos... Me perdi aqui, peraí. Menos a raiz de menos 1. Esse parênteses aqui era desnecessário, por isso que eu me confundi. Resumindo, 8 menos 6 dá 2. 12 raiz de menos 1 menos raiz de menos 1. 12 ET menos 1 ET dá 11 ET. Né? Agora, seja lá o que for esse ET, se funcionar operando como a gente operaria com números reais, você pode colocar esse 11 dentro do radical como 121, dentro da raiz quadrada como 121. Vezes menos 1 dá menos 121. Ou seja, esse sujeito ao cubo deu 2 mais raiz de menos 121. Esse 2 mais raiz de menos 121 é o radicando que aparece ali, ó. 2 mais raiz de... Né? Então, se uma coisa ao cubo deu isso que está aqui dentro, aquela coisa é raiz cúbica disso que está aqui dentro. Né? Ou seja, a raiz cúbica desse... Se essa coisa que é o cubo deu 2 mais raiz de menos 121, é porque a raiz cúbica disso é a base dessa potência. De forma análoga, o Bombelli descobriu que a raiz cúbica, que esse sujeito ao cubo dá 2 menos raiz de menos 121. Ou seja, a raiz cúbica disso é isso daqui. Né? Então, a nossa solução lá era a soma dessas raízes cúbicas, dessa mais essa. Uai, mas essa soma é exatamente por esses cálculos que ele deve ter quebrado a cabeça para fazer, né? A gente está apresentando aqui prontinho, mas isso aí não sai na hora, assim, não. O cara estava curioso, né? Foi atrás, quebrou a cabeça. Quando você soma essas duas coisas, aqui você vai ter... Soma essas expressões mais simplificadas, vai dar 2 mais 2, 4, mais ET menos ET, o ET foi embora, sumiu. Então, essa soma deu 4. Então, o curioso é o seguinte, a soma dessas coisas esquisitas é um número real 4. Ou seja, essa equação, ela, será que o 4 realmente é a solução dela ou tem alguma coisa errada aqui nessa fórmula de Cardano? Então, vamos ver, ó. 4 ao cubo, 64. Vamos ver se o 4 é a solução dela. 15 vezes 4, 60. 64 menos 60 dá 4. 4 menos 4, 0. Uai, o 4 é a solução. O 4 é a solução e eu, por um lado, e eu obtive o 4, por outro lado, trabalhando nessa fórmula maluca. Então, esses números estranhos aqui, eles devem fazer sentido em algum universo matemático. Raiz de coisa negativa. Me conduziu ao resultado real. Então, o que motivou historicamente o estudo dos números complexos
não foi resolver a equação x ao quadrado igual a coisa negativa. Não, assim, é claro que no fundo chegou nisso daí, mas o que motivou é a necessidade de fazer isso, porque a gente encontra uma solução real passando por raízes quadradas de coisas negativas. Né? Essa foi a motivação principal, não simplesmente a equação x ao quadrado igual a menos 1, né? Ou algo do tipo. Então, a partir de Bombelli, os números complexos foram sendo utilizados pelos matemáticos, mesmo estando eles incomodados em relação à sua natureza. Desse incômodo é que vieram os nomes complexos e imaginários, né? E, historicamente, eles foram preservados, mas, quer dizer, fazia sentido investigar essas coisas que não eram números reais, né? Esses objetos aí. Então, no fundo, tudo se reduzia à raiz de menos 1, como a gente tinha visto antes. O Bombelli trabalhava sistematicamente com ela, que hoje nós denominamos, né, acho que mais de um século depois, olha lá, apenas no século XIX, quando chegou o Gauss, né, matemático alemão, grande matemático, um dos maiores de todos os tempos, né? Mas voltando ali para o Bombelli, ele utilizava a raiz de menos 1 para recorrer a coisas conhecidas. Então, raiz de menos 4 para ele pensava assim, vamos trabalhar como se fossem números, como a gente trabalharia com números reais. Menos 4 é menos 1 vezes 4. Para números reais, raiz de AB é raiz de A vezes raiz de B. Né? Imaginemos que isso ocorra aqui. Raiz de menos 1, ele representou por I. I vezes raiz de 4, que é 2, 2I. Né? Então, foi considerando, foi trabalhando com essas coisas, com esses objetos, e chegando a soluções de problemas, de soluções de equações de grau 3. Então, no século XIX, só no século XIX, Bombelli era do século que aqui? O Bombelli era... Bombelli era discípulo de Cardano, século XVI, né? Século XVI. Então, séculos depois, o, o século depois, o Gauss, Carl Friedrich Gauss, né? ele, ele faz uma representação geométrica dos números complexos. Os números reais a gente representa geometricamente através de uma reta, né? Essa discussão é profunda na análise real e na geometria axiomática também, né? Mas o Gauss ele conseguiu visualizar uma representação para os números complexos geométrica, uma representação geométrica através de um plano. O plano, o plano cartesiano que a gente conhece, né, pode representar os números complexos. E essa representação, ela revela a natureza dos números complexos. Ela trata os números complexos de uma forma tão concreta e bonita que eles deixam de ser um ET. Eles passam a ter todo o significado. Todas essas coisas que estavam misteriosas até Bombelli passam a ter um significado, além de concreto, belíssimo, né, dado por Gauss. Essa representação geométrica a gente não vai tratar aqui. Nós estamos dando uma passada pela história, né? Ela está nos livros que tratam de ensino médio e universitário que tratam desse assunto, de números complexos. Ela é fundamental,
A representação geométrica dos números complexos no plano, ela é fundamental para a gente poder entender as operações com os números complexos, né? Então, além de permitir compreender a natureza dos complexos e o significado de suas operações aritméticas, essa representação possibilitou perceber as relações dos números complexos com funções trigonométricas exponenciais. Então, é a descoberta de um universo, né, que foi possibilitada pela descoberta de Gauss, né, da representação geométrica dos complexos. Além disso, descortinou um universo matemático rico, fértil, inteiramente novo, que é o estudo de funções de variáveis complexas. A gente estuda, né, inicialmente, funções de R em R, ou de subconjuntos de R em R. Né? O estudo de funções de variáveis complexas é de C em C, do conjunto dos complexos, C o conjunto dos complexos, nem falei nisso, estou me adiantando. Esse estudo é fertilíssimo, né? Tem muitas aplicações, tanto em matemática como em outras áreas da ciência. Além disso, possibilitou também o estudo dos chamados números algébricos, que hoje tem aplicações à teoria dos códigos e criptografia, né, que estão por trás aí das senhas que a gente utiliza inúmeras vezes por dia, né? E tantas outras. Vamos ver só mais um exemplo interessante de uma aplicação da fórmula de Cardano-Tartaglia. Esse exemplo é belíssimo. Depois eu comento onde eu retirei esse exemplo, está num dos itens da bibliografia. Digamos que você tem a seguinte situação. Olha que interessante. Você tem um cubo e um paralelepípedo de mesma altura. A área da base do paralelepípedo é 3. Esse paralelepípedo, 3 unidades de área, não importa a unidade aí, 3. Né? O valor da altura comum dos dois só. Qual é o valor da altura comum? Quer dizer, eles têm a mesma altura, por isso comum, aos dois sólidos, para que o volume do cubo exceda em 1 o volume do paralelepípedo. Então vamos ver o que ele está falando aqui. Nós temos um cubo e um paralelepípedo de mesma altura. Só que a área da base do paralelepípedo é 3, mas a altura é igualzinha à altura do cubo. Vamos chamar essa altura de x, ela é desconhecida. Aqui eu não pontilhei. Bom, está dando para ver direitinho, né? O que o problema pede? Suponhamos que temos de mesma altura, a área da base do paralelepípedo é 3. Qual é o valor dessa altura para que o volume do cubo exceda em 1 o volume do paralelepípedo? Então, o volume do cubo é x ao cubo. O volume do paralelepípedo é a área da base vezes a altura. Como aqui no caso do cubo, né? A área da base é x ao quadrado, vezes x, é o produto das 3 dimensões. Como 3 é a área de um retângulo, né? Já tem o produto das 2 dimensões aqui nessa área, então o volume aqui desse cara é 3x. Como é que a gente quer mesmo? O volume do cubo exceda em 1 o volume do paralelepípedo. Então, o volume do cubo é o volume do paralelepípedo mais 1, né? Mais uma unidade de volume. É esse o problema que a gente foi proposto para a gente resolver. X ao cubo é 3x mais 1, que equivale à equação x ao cubo menos 3x menos 1 igual a 0. Então, tentando resolver esse problema pela fórmula de Cardano-Tartaglia, a gente chega a essa expressão aqui, ó. Novamente aparece aqui raiz quadrada de número negativo, né? Então, uma primeira impressão, quando se deparou com esse problema pela primeira vez,
é que ele não deve ter solução real, né? Porque aparece raiz de número negativo, raiz quadrada de coisa negativa. Mas agora a gente já está vacinado, né? Porque aquele problema lá de cima, a solução, uma solução era expressa da mesma forma que essa daí, e teve solução real. Então, pode ser que tenha uma solução real nesse problema. Então, vamos analisar esse problema sob outro ponto de vista. Olha só. Se você atribuir, deixa eu voltar ali para o desenho. Suponha que esse x aqui, vamos ver o que é quando o x for 1. Quando o x é 1, o volume do cubo é 1. O volume paralelepípedo vai ser 3 mais 1, que é igual a 4. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. É claro que você não vai ter igualdade, né? O 1 é menor do que 4. Quando o x é 2, 2 ao cubo é 8. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Não vai ter igualdade, o 8 é maior do que 7. Então, o que é de se esperar nessa situação? O que a gente espera nessa situação? É de se esperar, se a gente imaginar esse x aqui aumentando de 1 para 2, né, tanto a aresta do cubo vertical quanto a do paralelepípedo, em algum momento, quando o x era 1, esse x ao cubo deu menor do que aquele lá, do que o 3x mais 1. Quando era 2, deu maior. Em algum momento é de se esperar que ocorra a igualdade. Ou seja, a intuição, ela nos diz que esse problema deve ter solução real. E essa solução real deve estar entre 1 e 2. Certo? Bom, se a gente utilizando a representação geométrica para os números complexos, ela permite a gente operar de forma eficiente com os números complexos, a gente chega à solução de que esse valor de x é aproximadamente, é 2 cosseno de 20 graus, aproximadamente 1,88. Né? Os números complexos, a interpretação geométrica, com ela a gente consegue encontrar essas raízes que aparecem aí de forma tranquila, usando trigonometria, né? Então, vários de vocês já devem ter visto isso, mas, né, quem não viu pode estudar nos bons livros que eu vou indicar para vocês daqui a pouquinho. Enfim, esse tipo de problema também motivou o estudo, a investigação da natureza desses números de raízes quadradas de coisas negativas. Né? Nós utilizamos a intuição ali em cima para perceber que tinha uma solução real entre 1 e 2, para o problema do geométrico ali, do cubo e do paralelepípedo. Essa solução intermediária, na verdade, essa solução que a gente intuiu, ela foi utilizada, foram resolvidos muitos problemas utilizando a intuição dessa maneira, né? Até que, no final do século XIX, esse matemático alemão Karl Weierstrass, ele era professor do ensino básico na Alemanha, que chamava ginásio. Daí o nome ginásio para a antiga escola do ensino fundamental. Eu estudei no ginásio. Acho que a maioria aí não estudou, já estudou ou no primeiro grau ou no ensino fundamental. Né? Mas o Weierstrass era professor do atual ensino fundamental, e ele estudava sozinho, né?
Ele se dedicou aos fundamentos da análise matemática. E ele demonstrou que essa coisa que a gente utilizou intuitivamente necessitava de uma prova rigorosa, né? Para quem já estudou análise matemática, o mesmo cálculo 1 pode perceber facilmente que por trás dessa ideia intuitiva está o teorema do valor intermediário do cálculo, né? Toda função contínua, definida no intervalo fechado, assume os valores intermediários. Se esse intervalo for o intervalo AB, assume os valores intermediários entre f de A e f de B. Né? Apenas estou mencionando isso também en passant, para vocês verem que as coisas estão todas relacionadas. Né? Bom, só mais uma curiosidade, as ideias de Weierstrass foram descobertas por Richelieu, que era professor em Königsberg, e que ele persuadiu, pela seriedade e profundidade dos trabalhos de Weierstrass, ele persuadiu a sua universidade, lá de Königsberg, a conferir a Weierstrass o título honorário de doutor. Né? Então, quando a pessoa, apesar de não ter um título universitário, ela é extremamente sábia na sua área, ela recebe um título de doutor honoris causa, né? Um título honorário de doutor, que foi o caso do Weierstrass, e de outras pessoas em outras áreas. Né? Uma universidade para oferecer, uma universidade séria como essa de Königsberg, para oferecer um título de doutor, é porque o cara realmente tem, né, o trabalho dele tem um valor científico, né, ou humanitário, ou, em geral. Aliás, o valor científico também não deixa de ser humanitário, quando bem utilizado. Muito bem, então, a partir de 1956, o Weierstrass ministrou vários cursos sobre teoria das funções e vários de seus alunos se tornaram matemáticos famosos, como Hurwitz, Pasch, Schwarz, né? Que acabaram... Esses nomes você encontra nos teoremas aí, quem estuda matemática mais da graduação e para cima, e posterior. Eles acabaram por divulgar muitas das ideias e resultados descobertos por Weierstrass, trabalhados durante suas aulas. Suas ideias eram mais transmitidas pelos cursos que ministrava do que exatamente pelo caminho mais convencional, que são os trabalhos publicados, né, os trabalhos científicos. Então, para terminar esse papo, eu não resisti à tentação de escrever aqui a bela fórmula de Leonhard Euler, né, outro grande matemático, que agrega as mais importantes constantes da matemática. Né? O significado dessa fórmula, para quem não estudou isso, parece uma coisa do outro mundo, mas isso aqui, quem faz um curso de... No início do curso de funções de variável complexa, na graduação, você entende essa fórmula tranquilamente, ela tem um significado bem concreto. Mas não deixa né, não resistir à tentação de apresentar, mesmo para quem não viu, né? É muito bonita essa fórmula, ela é linda porque ela congrega as constantes mais importantes da matemática, né? O neutro aditivo, 0, neutro multiplicativo, 1, a unidade imaginária I, o π, que ocorre, né, a gente vê o π pela primeira vez lá no comprimento da circunferência, mas ele permeia toda a matemática, e o E, que é 2,7, alguma coisa, um número irracional como π, transcendente como π, ele também é muito frequente e de importância fundamental na matemática. Então, aqui estão as principais constantes da matemática. Bom, eu acho que era isso só que eu queria falar. Deixa eu falar só um pouquinho da bibliografia. Né? Então, um livro que é maravilhoso, né, da década de 80, da editora Moderna, chama-se Matemática Aplicada,
de Trota, Imenes e Jacobo. Fernando Trota, Luiz Márcio Imenes e José Jakubowicz. Eu tive a sorte de ter tido esses autores como professores no início da carreira deles, e esse aqui, principalmente, eu já gostava de matemática, ele me mostrou ainda mais a beleza da matemática. Todos eles são excelentes mestres. Infelizmente, o Jacobo faleceu novo, com 50 anos, né? Mas foi ele era grande mestre, né? Nesse livro, eu retirei aquele problema do cubo e do paralelepípedo. Ele é um livro para o ensino para o segundo grau, né? Ensino médio, né? É esse daqui, ó. É esse livro aqui. Volume 3. Então, são 3 volumes. É esse daqui, tá? Ele não teve uma edição só, porque era um livro para o ensino médio, mas era um livro que não era trivial de trabalhar nele. Não era trivial, porque não é aquele livro que tem se apresenta um conceito, dá uns exemplos e aparece aquele monte de problema, tudo igualzinho, né? Aquela coisa mais repetitiva. Não. Era um livro com uma abordagem diferenciada, né? Para vocês terem uma ideia, ele introduz o estudo de números complexos com esse problema do cúbito paralelepípedo. E aí ele cai naquela equação cúbica e fala, e como é que a gente vai resolver essa equação agora? Né? Aí, a partir daí, ele trabalha a fórmula de Cardano-Tartaglia, vê a necessidade das raízes de coisas negativas, estuda os complexos e termina o estudo dos complexos resolvendo o problema inicial. Quer dizer, eles fazem isso com todos os tópicos da matemática do ensino médio, com análise combinatória, com os mais variados tópicos, né? Funções, etc. Tá? Então, vale a pena procurar no CEB, na biblioteca da UF, certamente tem. Trigonometria, e hoje, né, também, na internet, você acha um monte de coisa. O Fábio é expert nisso aí. Trigonometria e Números Complexos é um livro da coleção do professor de matemática, da SBM. É esse daqui, ó. Bastante conhecido, né? Aqui tem várias das notas históricas, eu tirei daqui. Ele tem um apêndice muito legal do professor João Bosco Pitombeira, sobre notas históricas referentes aos números complexos, né? Várias coisas eu usei dessas notas aí. Esse eu já mostrei para vocês, os outros dois eu já mostrei para vocês. Que são o Polinômios e Equações Algébricas, do Abramo Refes, aquele da... Está errado aqui, né? É coleção Prof. Mate, não é coleção Textos Universitários, não. Esse livro que o Fábio mostrou de você... Bom, esse do Abramo Refes, ele e Maria Lúcia Vilela, são dos dois, desculpa, eu tinha falado mais do Abramo, mas é dos dois. Ele traz essas de uma forma elegante, bonita, simples, inteligível, as deduções dessas fórmulas, das equações cúbicas e de grau 4, entre outras coisas interessantes.
Só uma observação também, né? Hoje em dia, com o advento dos computadores, não se usam essas fórmulas de grau 3 e 4. A dificuldade de usá-las é enorme. Com o advento dos computadores, as equações algébricas, até de grau 5, 6, de grau maior, elas são resolvidas com cálculo numérico, através de programas que envolvem, né, cálculo numérico, tem por trás uma matemática, são resolvidas por aproximação, não é o valor exato, raiz de 2, não. É 1,41 ou 1,41, não sei mais o que, né? São programas que possibilitam soluções aproximadas para as equações. Né? Mas o valor histórico e teórico dessas fórmulas radicais são enormes. Nesse livro, cujo autor é esse que vos fala, o Fábio fez no início, falou desse livro também, o que eu faço aqui? Eu apresento aí uma construção rigorosa do conjunto dos números complexos a partir do conjunto dos números reais. Conhecendo os reais, a gente constrói os complexos, né? O I não é o EP, a gente vê concretamente o que é a raiz de menos um. E os reais, não fica só, né? O livro é a construção de todos os números. O conjunto dos números reais ele é construído a partir do conhecimento dos racionais, que, por sua vez, é construído, esse conjunto dos racionais é construído a partir dos inteiros, que, por sua vez, é construído a partir dos números naturais, e que, por sua vez, é admitido através dos axiomas de Peano. Poderiam ser construídos também usando teoria dos conjuntos. Mas aí né, foi uma opção minha, por várias razões, não vou entrar nisso agora. Bem, mais uma correçãozinha aqui rápida com a palavra para o professor Gemil. Não é nem uma correção, é apenas um adendo que eu me esqueci, que é o seguinte: o, nesse meu livro, quando a gente estuda o conjunto dos números reais, a gente vê a principal propriedade dos reais, né, que em termos técnicos, faz do conjunto dos números reais um corpo ordenado completo, né, a propriedade da completeza. Então, essa propriedade que é responsável por aquele teorema do valor intermediário que nós mencionamos lá para trás, né, lá atrás, relacionado ao problema geométrico do cubo e do paralelepípedo. Na verdade, a completeza de R ela é responsável pela análise matemática 1, né? Pela análise matemática 1, que eu quero dizer, da reta. Né? Então é isso aí, é só um complemento, né? Para a gente fechar essa questão. É um ponto importante desse meu livro. É só isso, Fábio. Obrigado. Então, e a introdução à análise matemática do Geraldo Ávila, na verdade, esse livro, um livro mais adequado para o que está aqui, não é nem introdução à análise matemática, é um outro livro do Geraldo Ávila, que é Análise Matemática para a Licenciatura, que tem uma série de informações históricas também, bem interessantes. Tá? Eu acho que é isso. Agradeço mais uma vez e estou aí aberto para quaisquer dúvidas e observações. E a pergunta que eu tinha, você respondeu no meio do caminho aí, que era justamente sobre a coisa dos polinômios ímpares, né, de grau ímpar, né, que hoje a gente sabe, né, uma coisa que a gente ensina logo no início do curso, de garantir a existência de raízes reais, né? E aí eu queria saber, né, a minha pergunta seria essa, né, se eles já sabiam, né, se eles tinham essa informação, né, questão desse teorema de existência, né, e de ficar em busca dessas raízes aí só para os de grau ímpar, pelo menos. Então, Com coeficientes reais, né? com coeficientes reais, isso, com coeficientes É. reais.
Por exemplo, o de grau 5 intriga muito, né? Porque você sabe que tem uma raiz real, né? Como é que você cria. Aí não tem uma fórmula, né, para exibir imediatamente essa raiz real, né? E na É, verdade não é essa raiz, não é a tal que existe, né? Mas pelo menos uma, né? Porque se aham, tivesse três, e aí uma pergunta aqui que eu faço, e é uma curiosidade minha mesmo, né? Que fica, essa fórmula, ela dá uma, né? A fórmula é. de Tartaglia. E quando tem três raízes, né? Não, sempre tem três. Sempre tem Não, três. reais. E três reais, ela privilegia uma, né? Ela vai É, privilegiar. se você for ver com detalhes, ó, é que eu fiquei até de comentar isso e acabei me esquecendo. Mas é o seguinte, ó, é, essa fórmula ela faz assim, ó, x é raiz cúbica de blá 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 mais a raiz cúbica de dandandan, não é assim? Isso. Isso dá uma raiz, Isso dá real ou uma. não, dá uma. Isso dá uma. As outras, você introduz aqui, ó, uma raiz cúbica da unidade, então vai ser W, raiz, a mesma expressão lá de cima, Hum, mais essa raiz cúbica da unidade ao quadrado, raiz cúbica de daranã. Então, esse é o x1, esse é o x2, e o x3 vai ser, você vai introduzir a raiz, esse W aqui agora vai ser W ao quadrado. Opa, W ao quadrado, raiz cúbica de plim, 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 mais W, raiz cúbica. Para isso aqui, você precisa deduzir hum. fórmula direitinho, É que é aquela coisa de que se você conhece uma, você conhece as três, né? né? Aqui as raízes cúbicas da unidade. Na equação quadrática, você tem a raiz cúbica da unidade. Qualquer uma delas é primitiva, quando é cúbica, né? No caso da equação quadrática, você tem uma delas é menos b mais raiz delta sobre 2a, e a outra é menos b menos raiz delta sobre 2a. Então, ocorre aqui esse mais 1 e esse menos 1 são as raízes quadradas do 1, né? Raízes quadradas do 1, mais ou menos 1. Daqui são as raízes cúbicas da unidade, do 1, que ocorrem aqui nessas formas. O W, né? O W é. O W aqui, ele faz o papel de. Aqui você tem um 1, né? O W faz uma outra. O W é uma raiz cúbica da unidade. E é Então, ele complexo, né? ocorre. É complexo. Ele é Tira complexo. um. Ou é uma das duas que não é o 1. É que você centraliza um triângulo equilátero na origem, né? Coloca um vértice em cima do um e os outros dois vértices você pode escolher como W, né? Um qualquer dele, né? Qualquer um. Isso. Qualquer um. Isso aí. E aí Isso aí. surge, e aí você exibe as três raízes, né? Esse W, ele está fazendo o papel do menos 1. Ó. Aqui você tem o menos 1 e aqui o menos 1 ao quadrado, que é 1. Que legal, cara. Essa associação com a equação, com a fórmula de Bhaskara, eu nunca tinha notado, não. Eu notei hoje, na hora de preparar a aula. É, né? Também não tinha notado, não. Agora, ainda resta, né? A gente acabou esquecendo do seguinte. Pega de novo esse x1. Esse x1 é raiz cúbica daquela expressão lá, tararã, mais raiz cúbica daquela outra expressão lá, que a gente está representando por essas ondinhas aí. E essas, que raiz cúbica que você vai escolher para começar a história? Né? Escolhida essa expressão para o x1, o resto é aquilo que a gente fez. Você pega uma raiz cúbica primitiva da unidade, vamos chamá-la de W, bota o W aqui, W ao quadrado,
a segunda parcela e depois o contrário. Aquilo eu não vou repetir. Só faltou a gente especificar que raiz cúbica. Quem já estudou os números complexos sabe que todo número complexo, desculpa, todo número complexo tem três raízes cúbicas distintas, com exceção do zero, né? A raiz cúbica de zero é só o zero. Então, qual que você vai escolher aqui para esse cara, né? Para essa primeira aqui? Você escolhe qualquer uma, chama ela de alfa, por exemplo, né? Agora, uma vez que você escolheu esse alfa, essa raiz cúbica dessa expressão, ela vai estar vinculada a alfa, vamos chamá-la de beta. Ela não vai ser escolhida como sendo qualquer uma das três raízes cúbicas desse radicando aqui, não. Ela vai ter que ser aquela que vezes alfa resulte em menos A sobre 3. A é o coeficiente que aparece lá na equação cúbica, na equação de grau 3, né? A equação geral, a equação de grau 3 que a gente está trabalhando para a fórmula de Cardano-Tartaglia é essa, mais AX mais E igual a zero. Tá? Então, é assim que a gente escolhe. O alfa é qualquer uma das raízes cúbicas, a beta se amarra, está dependendo do alfa. Por que isso daqui? Aí você tem que ver a dedução da fórmula. Tá? Não é o nosso objetivo entrar nisso aqui agora. Senão, só para deduzir essa fórmula ia ser essa aula toda. Tá? Então, é isso aí. Acho que agora esgotamos, né? Ficou claro, certo, Fábio? Ah, beleza, certinho. Então, vamos seguir aí Alô, com a Fábio? palestra. Ah, eu tava sem o áudio aqui. Então, a gente vai seguir agora com a palestra aí, beleza? E tá corrigido. Tá claro agora, né? Agora tá claro, certinho. Tá. Então tá bom. Obrigado, Jamil. Acrescentar aquela bibliografia, tem um livro que o senhor deve conhecer, mas que eu gosto muito, O Romance das Equações Algébricas. Ah, esse é Sim. maravilhoso mesmo, né? Aí ele tem bastante aspecto histórico também, né? Também trata sobre isso. Aí fica a sugestão aí para o pessoal que está assistindo, né? Chama-se Romance das Equações Algébricas. Isso, O autor é Gilberto Geraldo Garbi. acho que ele é até professor do ITA, né? É. Esse livro é lindo mesmo, eu tenho ele aqui em casa. E é legal que ele, da matemática antiga, e ele faz uma revisão de toda a história da humanidade também, né? De tudo que aconteceu, os primórdios, né? Até chegar e tem uma parte, até da Mesopotâmia ele fala, tem um mapa antigo, né? Da Grécia Antiga, muito legal. E, inclusive, nesse livro eu aprendi, né? Onde estavam localizados os matemáticos, né? Que faz uma coisa muito boa mesmo lá. Esse livro é Eu já fantástico. folhei esse livro, é bem legal mesmo, mas não li em detalhes, não. É, muito bem Famoso, colocado, Leandro. bem badalado. É. Então, gente, Jamil, eu queria te agradecer, tá? Te agradecer muito mesmo. Ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, ter trazido esse conhecimento aí. Eu tô sabendo, né, que você soltou para mim que você tem mais duas palestras montadinhas aí. Então, numa outra oportunidade aí eu vou explorar você mais uma vez, mas eu queria muito que, na verdade, era que você viesse aqui visitar a gente, né, e trazer isso aqui, né, numa apresentação presencial, quando tudo, né, essa fim de mundo tiver acabado aí, Eu também estou doido para ir aí. tá? Para você trazer para a gente aí, apresentar a construção dos números, né, a outra palestra que você falou sobre a princípio de indução, né, da atividade das torres de Hanoi, né? Uma abordagem própria sua aí, né? E, e trazer isso aqui pra gente, tá? Não vejo a hora Com de, prazer. de poder te receber aqui e ver você tocando pandeiro. Ouvir, né? Tocando pandeirinho aqui. Afinal, o meu aqui, Treinar. inclusive. Olha lá, ele lá, ó. É, né? Ah, tá ali, né? Então tá bom, gente. Ó, agradeço a presença de todos, tá? E todas, tá? Pessoal do YouTube que vai estar assistindo a gente, o vídeo vai estar disponibilizado lá no YouTube, tá? No canal da nossa mostra.
né? Deixar registrado aqui que a gente tem o apoio do CNPq, tá? Ministério de Ciência e Tecnologia e do Centro de Ciências Exatas aqui da UFES. Bom, então eu desejo um bom final de semana a todos, uma boa tarde, fiquem bem e saúde para todos e todas. Tá bom, gente? Um abraço. Eu vou. Um abraço, boa tarde. Boa Muito tarde, obrigado, gente. professor Jamil. Abraço, Obrigada, obrigado a gente. vocês. Legal, Leandro. Um abraço para o povo aí de São Mateus. Obrigado, abração. E aí para Vitória também, Fábio. Ô, beleza. Legal. Breve estaremos aí.